Bom, então aqui tá a correção das atividades, né, da aula anterior, envolvendo potência, certo? E raiz também. Então, na primeira atividade, é um caça-palavras, mas antes vocês vão ter que determinar o valor de cada potência. A primeira, ó, é 2 ao quadrado. Vamos recordar um pouquinho? Então, aqui, ó, vou colocar aqui no cantinho. Eu tenho 2 ao quadrado. A base é 2. O expoente também é 2, então por isso é o quadrado. O expoente, ele indica quantas vezes eu vou repetir a minha base. Então, quantas vezes? 2. 1, 2. E agora eu vou resolver. 2 vezes 2, 4. Daí eu tenho que encontrar um tal 4, certo? Eu já deixei marcado, senão nós ia demorar muito tempo, ó. 4, letra A. 3 ao quadrado. Então, lembram? 3 vezes 3. Quanto que é 3 vezes 3? 9. Olha o B aqui, ó. Depois, 4 ao quadrado. 4 vezes 4 é 16. Aonde está o 16? Aqui, ó. 5 ao quadrado. 5 vezes 5, 25. Aonde está o 25? Ó, 25. Então, aqui é a letra D. O E, 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Aonde está o 36? Aqui, ó. Então, a letra E. F, 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Então, aqui está F. Fechou? Vamos para lá? G, 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. Aonde está o 64? Aqui. Então, aqui é a G. H, 10 vezes 10. 10 vezes 10 é 100. Então, aonde que está o 100? Aqui. Bom, a atividade 2 pede para calcular, né? Calcule as expressões, né? Então, envolve potência e adição, a primeira. Então, primeiro, eu tenho 2 elevado na menos 2. Então, esse expoente, ele está negativo, eu tenho que fazer com que ele fique positivo. Como? Invertendo. Então, coloca-se 1 aqui, e daí eu vou copiar 1/2, porque eu vou inverter, para isso aqui, ó, esse expoente ficar positivo. Ok? Agora, posso resolver essa potência. 1/3 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. 3 vezes 3, 9. Vou resolver agora essa potência aqui. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1/9. Bom, eu tenho uma adição com denominadores diferentes, tem que tirar o MMC. Então, o menor múltiplo comum entre 4 e 9. Aqui vai números primos, divide por 2, que dá 2. 9 não divide por 2, fica 9. Divide por 2, que dá 1 e 9. 9 não divide por 2, ele divide por 3. 1 e 3. Dá por 3, que dá 1 e 1. 3. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 9, 36, ok? Coloca-se o 36 aqui. Agora, divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. 36 dividido por 4, 9 vezes 1, 9. Mais 36 que divide 9, 4. 4 vezes 1, 4. 9 mais 4, 13, 36 avos. Não dá para simplificar, por quê? Porque o 13 é um número primo e ele divide por 1 e por 13. E 36 não divide por 13, tá? Vamos para outra, ó. Todo número elevado na zero é 1.
Menos com menos, mais 1. Menos. E agora eu vou resolver essa potência. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. Menos com menos, mais. Vou fazer essa regra decimal, tá? Então, eu tenho 1 mais 1. Esse menos pede para inverter o sinal daqui de dentro. Fica menos 1/4. Vamos juntar esses dois aqui? 1 mais 1, 2 mais 1/4. Vamos tirar o MMC? Qual é o MMC entre 4 e 1? É 4. 4 que divide 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 que divide 4, 1 vezes 1, 1. 8 mais 1, 9/4. Fechou? Ó aqui, potência com expoente negativo. Vamos fazer o inverso? Então, 1/7 ao quadrado mais 35/49. Vamos resolver essa potência? Então, primeiro a gente transforma o expoente que é negativo em positivo. Depois resolve a potência. 1 vezes 1, 1. 7 vezes 7, 49. Mais 35/49. Ó, 49 e 49. Então, denominadores iguais, conserva. E soma a parte de cima quando tem mais, subtrai quando tem menos. 35 mais 1, 36. 49, ele dividiria por 1, por 7 e por 49. Nenhum desses é um divisor de 36. Só um, né? Que é divisor de todos os números, mas não iria alterar em nada. Vamos continuar? Aqui, 1/2. Eu não vou poder fazer essa regra decimal, porque antes eu tenho que resolver essa potência que está dentro desse parênteses. Então, eu vou colocar menos e vou resolver. Base negativa, expoente par. Resultado positivo. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 1. Eu vou colocar ainda entre parênteses, certo? Por causa que eu vou ter que fazer essa regra decimal na próxima linha. Continuando, ó, entre parênteses, base negativa, expoente ímpar, menos. Agora eu vou fazer essa inversão de sinal e essa daqui. Então, eu tenho 1/2, o menos pede para inverter, menos 1. O menos pede para inverter, fica mais. Aqui eles são opostos, ó. Então, dá para simplificar cortando. O que que sobrou? 1/2, ok? Bom, aqui, ó, expresse essa expressão como uma potência de base 5. Aqui não tá base, mas é base 5. Fechou? Então, primeira coisa, eu vou aplicar a terceira propriedade aqui, né? Conserva a base e multiplica os expoentes. Vou copiar 5 elevado na sétima potência. E esse 625, eu vou fazer a fatoração dele, a decomposição. Então, 625, eu sei que dá por 5, que vai dar quanto? Vocês vão pegar o lápis, o papel e vão dividir. 625 dividido por 5. Quanto que dá? 125. Eu sei que divide por 5, que dá quanto? Quanto? 25. Divide por 5, que dá 5. Divide por 5, que dá 1. Então, é 5 elevado na quarta potência. Daí, eu vou colocar 5 na quarta potência ali. Agora, aqui, eu tenho a primeira propriedade, né? De mesma base, quando está multiplicando. Quando está multiplicando, significa que somos expoentes. Fechou? 8 mais 4, 12. Aqui, ó, tá dividindo. Dividindo significa subtrair. 12 tiro 7, quanto que dá? 5. Então, 5 elevado na quinta potência. Certo? Depois, se eu quisesse dizer quanto era 5 elevado na quinta potência, eu ia fazer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ó, 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Vezes 5, 625. 625 vezes 5
Dá 3.125. Tá? Daí o resultado, se eu quisesse determinar esse resultado, seria 3.125. Bom, essas atividades são envolvendo raiz quadrada, tá? Então, raiz quadrada, a gente tem que pensar aquele número que ele vezes ele dá 81. Então, qual é? 9. Qual o número que ele vezes ele dá 4? O 2, tá? A raiz, ela é a operação inversa da potência, né? Então, aqui, qual a raiz quadrada de 16? Qual o número que ele vezes ele dá 16? 4. Zero sempre vai ser 0. Qual a raiz quadrada de 49? 7. Qual a raiz quadrada de 9? Qual o número que ele vezes ele dá 9? 3. Qual o número que ele vezes ele dá 25? 5. Qual o número que ele vezes ele dá 100? 10. Qual o número que ele vezes ele dá 36? 6. Qual o número que ele vezes ele dá 64? 8. Certo? No 5, descalcule. Então, a gente já determinou na 4 as raízes quadradas, agora a gente vai calcular. Então, primeiro se resolve raiz. Então, copia 3 vezes, qual a raiz de 81? Se eu não lembro, olha ali, a raiz de 81 é 9. E agora, 3 vezes 9, 27. Viu como é simplesinho? Vamos lá? 2 vezes, qual a raiz quadrada de 49? 7. 2 vezes 7, 14. A C, 4 vezes, raiz quadrada de 100 é 10. E quanto que é 4 vezes 10? 40. Vamos para D, 5 vezes, raiz quadrada de 16 é 4. E quanto que é 5 vezes 4? 20. Aqui tem uma soma. 32 mais 32 é 64. Percebe-se que eu não extraí a raiz ainda, apenas efetuei a adição. Agora, eu vou determinar essa raiz. Qual é a raiz quadrada de 64? 8. Então, vamos somar 50 mais 50, 100. Qual a raiz quadrada de 100? 10. 36 menos 20, quanto que é? 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Agora vamos para outra? Quanto que é 60 menos 11? Dá 49. E qual a raiz de 49? 7. A atividade 6 pede para calcular. A gente percebe que tem várias raízes uma dentro da outra. Então, a dica é começar pela que está por primeiro aqui, ó. Certo? A que está dentro das outras. Então, vamos copiar tudo até chegar lá, ó. 95 mais raiz quadrada de 19 mais. E agora vou resolver. 60 tiro 24. Quanto que dá? 36, né? E qual é a raiz de 36? É 6. Então, coloca o resultado. No momento que eu pensei que a raiz... Qual a raiz quadrada de 36? É 6. Eu extraí a raiz. Então, ele saiu daquele primeiro radical. Agora, nós vamos resolver esse radical ali, ó. Então, copia-se 95 mais 19 mais 6 dá 25. E qual a raiz quadrada de 25? 5. Então, coloca o 5 aqui. E agora, a gente vai resolver. 95 mais 5 dá 100. E qual a raiz quadrada de 100? 10. Fechou? Vamos para outra? Ó. Primeiro, vamos iniciar pelo 20 menos 4. Então, 78 mais raiz de 5 mais. Quanto que é 20 tiro 4? 16. E qual é a raiz quadrada de 16? 4. Então, coloca o 4 ali. Agora, eu vou fazer 5 mais 4, que dá 9. Qual a raiz quadrada de 9? 3.
E agora a gente vai somar 78 mais 3, dá 81. E a raiz quadrada de 81 é 9. Queridos, qualquer coisa, podem me ligar ou no WhatsApp, né, que eu vou estar ajudando vocês. Um abraço, fiquem todos bem, certo?